Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para mais um tempo de estudo da palavra. Estamos estudando o livro do Apocalipse e Escatologia. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Parabéns se você está assistindo essa aula 7, que você permaneceu aqui no curso. E eu fico feliz de você estar dando continuidade ao seu estudo, tá bom? Bem, até aqui nós vimos que a Bíblia, ela divide o curso do propósito redentor de Deus, né, em duas eras. Esta era e a era por vir. Vamos olhar logo o quadro que a gente parou, né? Onde a gente parou, nós falamos sobre o reino milenar, né? O intervalo entre as eras. Tá aí, ó. Nós vimos que ainda existe uma separação, né, entre as duas eras, que é a segunda vinda de Cristo, a parúzia, aí, o P, né? E a ressurreição dos mortos. E a era vindoura tá aí, nós vimos aqui, ó, no quadro, a era vindoura tem a ver com o reino de Deus. Então, a primeira verdade que nós já conseguimos perceber, tá? Se nós olhássemos para essa linha, né? A visão bíblica, ela é interlinear. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Se nós olhássemos aqui diretamente no quadro, você está vendo na era vindoura em cima, o reino de Deus, né? A salvação, tem a ver com o futuro. Né? E por isso eu sempre repito isso, se nós parássemos aqui e olhássemos somente até aqui só, a gente já olharia para frente e falaria, poxa, espera aí, então reino de Deus é uma questão do futuro, só está no futuro, não é agora, só está no futuro. Por isso que alguns teólogos, ao estudar o reino de Deus, eles acabam falando isso, né? O reino é só futuro. Outros falam que o reino é presente, o reino é coisa do passado. Nós já falamos um pouco sobre essa questão dos tempos do reino de Deus. Mas a gente construindo um quadro, e hoje eu vou falar com vocês sobre a sobreposição das eras, vai ser legal você visualizar. Então deixa eu explicar uma coisa interessante aqui. Os profetas do Antigo Testamento, lembra que eu falei? Eles olhavam para frente e via o dia do Senhor, como eu falei, né? O dia do Senhor é esse dia marcante na história em que Deus vai intervir na história dos homens e vai salvar Israel dos seus perseguidores, dos seus opressores, né? O dia do Senhor é um dia muito importante, onde Deus vai colocar Israel na sua supremacia entre as nações, né? Então, eles viviam debaixo dessa esperança. Então, os profetas, as profecias do Antigo Testamento, elas olham para frente, tá? De uma forma muito reta, interlinear. Vou explicar de um jeito mais prático. Imagina que eu estou de carro viajando para um lugar e você está viajando comigo, né? E a gente está olhando para frente na direção do asfalto, né? Para frente, a estrada. E nós avistamos uma montanha lá na frente. Na verdade, são duas montanhas que estão muito próximas da outra, quase que elas estão juntas, né? Assim, por causa da distância que nós estamos, elas estão praticamente quase que juntas, formando apenas uma montanha. Mas quando a gente vai chegando mais próximo, essas montanhas vão se separando. Então, quando nós estamos mais próximos da montanha, mais próximos de chegar perto delas, mais a gente consegue perceber que existe um intervalo entre elas, que não era apenas um acontecimento, mas são dois acontecimentos ou vários acontecimentos, dependendo da distância da uma montanha para outra. Da mesma forma, os profetas do passado, eles olhavam para frente e viam apenas um acontecimento chamado Dia do Senhor. Mas quando nós olhamos para o quadro profético e nós estamos mais próximos do que eles em relação à história, nós percebemos que existe, né, acontecimentos, existe um intervalo entre uma coisa e a outra. Por exemplo, a segunda vinda de Cristo. Os profetas não viam duas vindas de Cristo. Os profetas conseguiam enxergar mais a segunda vinda de Cristo. Né? É por isso que os judeus tinham aquela expectativa, os discípulos tinham essa expectativa que Jesus seria aquele rei tão profetizado no Antigo Testamento que viria para desbaratar todo o Império Romano e ia fazer uma guerra contra eles e ia vencer. Entende? Os judeus tinham essa expectativa, os discípulos mostravam essa expectativa, porque eles não conseguiam entender. É por isso que Jesus conta parábolas. O que é a parábola? É porque aconteceu o seguinte, no decorrer da história, as montanhas aqui da história da redenção se abriram e existe um intervalo de uma primeira e segunda vinda. Então Jesus, ele conta os mistérios, ele fala do mistério do reino, que é tentando explicar o que está acontecendo no seu tempo. Eles não conseguem entender, peraí, você é o rei, mas não é. Você viu João Batista, ele envia seus discípulos a Jesus e pergunta, olha, você é realmente, qual da profecia você está se cumprindo? Do servo sofredor ou do rei que vai vir para reinar sobre a terra e levar Israel ao seu ponto culminante na história?
Então eles não conseguiam compreender. Então Jesus, ele tenta explicar o mistério do reino, né? Ele fala, o reino é chegado entre vocês, mas ele não vem com aparência como vocês estão esperando, né? Ele vem primeiro para entrar no coração do homem e o homem recebe pela fé. Então é muito doideira isso. Então eles não conseguiam ver, olhar para frente e ver essas duas coisas, né? A primeira e a segunda vinda. Eles conseguiam ver a segunda vinda, entendeu? Então da mesma forma, agora, na verdade, nós estamos vendo um quadro que a gente consegue olhar para a Bíblia e falar, não, então tem mais coisa acontecendo. Da mesma forma, a gente já viu que essas duas eras, elas são separadas não só por um acontecimento, mas tem dois aqui. Né? Nós temos a parúzia de Cristo, a segunda vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos. E vimos também que existe um intervalo entre as duas eras chamada milênio. Amém? Então, se nós parássemos aqui, chegaríamos à conclusão de que a redenção do homem é apenas uma promessa, né? Se tivéssemos apenas essa divisão entre as eras aqui, então a nossa salvação seria apenas o futuro, concorda? A gente está olhando, olha para a linha e você vai ver que tudo está no futuro aqui, ó, do milênio para lá, a era vindoura, o reino de Deus pleno. A era vindoura é o reino de Deus na sua plenitude. Tá? Mais à frente eu vou explicar quando falar do milênio, a respeito do reino de Deus no milênio. Mas quando a gente redesenhar o quadro, eu vou redesenhar nessa aula de hoje, você vai perceber algo muito interessante. Então essa é a primeira verdade, tá? O reino é coisa do futuro, será pleno no futuro. Só existe um lugar onde o reino de Deus será pleno, será no futuro, tá? Então, queria mostrar para você também que existem mais alguns acontecimentos aqui para você, até uma questão de curiosidade para você compreender, né? A gente percebe também sobre a derrota de Satanás. Eu coloquei aqui, há 2 estágios na derrota de Satanás no milênio. Mas nós podemos dizer que, tá vendo a linha? Eu estou fazendo assim, ó, em vez da gente olhar para frente assim, a gente está colocando o quadro da história da redenção desenhada aqui no diagrama para a gente olhar e a gente perceber coisas que a gente não perceberia se nós olhássemos como os profetas do Antigo Testamento. Tá entendendo? Então, quando nós destrinchamos aqui o milênio, nós percebemos que existem 2 estágios da derrota de Satanás no milênio. Primeiro, ó, Apocalipse 20, versículo 1 e versículo 2. Apocalipse 20, versículo 1 versículo 2. Olha aí no quadro, vou mostrar para você o texto. Olha. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Isso está acontecendo no início do milênio. Então, no início do milênio, vou botar no quadro para você, no início do milênio aí, nós temos Satanás sendo amarrado. Você está vendo? Agora, olha Apocalipse 20, versículo 7, tá? A partir do versículo 7, que olha o que acontece. No fim do milênio, a Bíblia revela que ele será solto por um breve período de tempo para então ser jogado no lago de enxofre para sempre. Então vamos lá, Apocalipse 20, versículo 7 diz, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Olha aí. E Apocalipse 20, versículo 10, já no mesmo, né, só para a gente adiantar, diz, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de enxofre, de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então você vê no início do milênio, tá? Satanás sendo amarrado, no final do milênio, ali bem no final, quando acaba o milênio, ele é solto por um período de tempo. Então existem 2 estágios. Na verdade, são 3 estágios da derrota de Satanás. Onde foi a primeira? Foi na cruz. Amém? Jesus venceu Satanás ali. Depois ele é amarrado por um período de tempo no início do milênio e no final do milênio, depois do milênio, ali num período bem básico ali, ele é então solto pela última vez e então ele é aniquilado. Vocês estão percebendo como é que é a história da redenção? A gente está olhando não mais assim, estamos olhando no quadro. Então fica mais fácil a gente perceber esses acontecimentos. Então nós temos a criação, tá? E mais à frente, então nós chegamos no final dessa era, né, marcada pela segunda vinda de Cristo, a parúzia de Cristo. Eu estou repetindo muito essa palavra parúzia, porque quando eu falar de arrebatamento, aí você vai entender onde eu quero chegar. A parúzia tem a ressurreição dos mortos, né, na próxima aula, no próximo vídeo, eu já vou falar dessa questão da ressurreição dos mortos, tá bom? Aí nós vamos fechar o quadro profético, beleza? Então vamos lá. Então nós temos a criação, vamos olhar para o quadro, né? Olha para o quadro aí. Nós temos a criação, aí nós temos a linha desta era,
a parúzia, já que a era vindoura ela sobrepõe, né? Ela é superior a esta era, nós colocamos logo acima. Aí tem a parúzia de Cristo, mais um evento especial aí que divide as duas eras, que o Antigo Testamento é chamado de o Dia do Senhor, e o Dia do Senhor é 1000 anos. Olha que interessante, para Deus 1000 anos é como o dia. Por isso que eles estão falando, o Dia do Senhor é como 1000 anos. Então tá lá, o milênio, 1000 anos, tá? E no final do milênio, então no início do milênio, Satanás ele é amarrado, final do milênio ele é solto, e nós entramos então na eternidade. Eu queria fazer, só para você ver um texto, olha que interessante também. Vamos para o 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22 ao 26. É um resumo do que acontece no milênio, nesse reino milenar, tá? Depois eu vou dar uma aula sobre os fatos incontestáveis e vou falar sobre o milênio. Será que é literal? Será que é só espiritual? Aí você vai entender. Olha só. 1 Coríntios 15, 22 a 26, tá? Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos também serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, Cristo o primeiro, tá? Depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois, isso aqui você vai entender quando eu falar sobre a ressurreição dos mortos, tá? Depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos nossos pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Tá bom? Então, no final do milênio, está dizendo que o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, nós entraremos na eternidade com ele. Eu quero só chamar a atenção de uma coisa também. Vamos lá. Quando nós falamos do reino de Deus, vamos olhar o quadro de novo. Olha aí, vou botar para você. Tá vendo? Esta era vindoura aqui. É chamado de reino de Deus, ou salvação, ou eternidade. Popularmente é chamado de céu. Olha, você fala assim, eu vou morar no céu, né? Quando nós falamos do céu, a gente está sempre olhando mais para cima, né? Mas na visão interlinear bíblica, o céu está à nossa frente, está no futuro. Interessante isso, né? O céu, eu vou morar no céu, está no futuro. Uau! Eu quero mostrar uma coisa para você também nessa aula que eu acho interessante. Então vamos lá. O reino é futuro, né? Mas nas escrituras nós encontramos textos que apresentam a manifestação do reino agora. Isso que eu quero. Eu cheguei no ponto legal da aula aqui, tá bom? O reino é futuro, mas olha o que a Bíblia diz. Pega isso aqui, ó. Lá em Hebreus capítulo 6. Vou colocar o texto para você aí. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Eita, peraí. Em outras versões, os poderes da era vindoura. Você não acha isso top demais? Os poderes da era vindoura. O que está acontecendo aqui, cara? Como assim? Como assim? Então, o que está acontecendo? Vamos lá. Alguma coisa aconteceu na história dos homens que marcou para sempre a nossa história. Algo acontece. Você sabe que na ciência diz que existe uma teoria que diz que nós estamos vivendo entre o espaço e tempo, dentro de uma membrana, né? No espaço e tempo, né? Aconteceu alguma coisa na história que abriu uma brecha no tempo e agora é possível a gente experimentar algo que um dia ainda será. Já parou para pensar nisso? O céu é o meu futuro, o reino de Deus está no futuro. Mas a Bíblia fala em Hebreus 6 que nós experimentamos os poderes da era vindoura. Peraí, o futuro já começou para nós que estamos em Cristo. Parece que a cruz, ela abriu uma brecha no espaço e tempo, e aquilo que um dia será invade o nosso presente e nos transforma e nos toca. Eu quero mostrar outro texto para você. Olha, gente, isso aqui é demais, isso me empolga demais. Olha isso aqui. Veja esse texto aqui, Gálatas 1:4.
Diz assim, ó, falando a respeito de Cristo, que ele veio, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de nosso Deus Pai. Peraí, qual é o poder que é capaz de resgatar os homens desta era perversa? De onde vem esse poder? Vem de lá, lá do futuro. Já parou para pensar? Profecia não é uma possibilidade. Profecia é algo absoluto. Quando Deus mostra o seu futuro, é que o seu futuro já é em Deus. Nossa, já parou para pensar? Nós já estamos lá. Já estamos lá com Ele. A nossa identidade está lá nele. Né? Então, o poder que pode curar o homem, que pode resgatar, libertação, milagres. Quando você assiste milagres acontecendo, você está assistindo janelas do futuro. É isso que João, quando escreve sobre os milagres, ele tenta apresentar. Uma realidade. É como se cada milagre fosse uma realidade que nos possibilitava a gente enxergar, como se fosse uma janela que se abrisse e nós pudéssemos experimentar as bênçãos da era vindoura. Hoje, nós podemos experimentar as bênçãos da era vindoura, do futuro, não na sua plenitude, nós podemos degustar disso. Gente, que incrível! Jesus é como se fosse o rei do futuro que viajou no tempo para invadir o nosso passado, nos resgatar do presente século mal, para nos curar, nos transformar pelos poderes do reino de Deus, que olhando pelo diagrama, o reino está lá, mas o reino já está agora. Por isso que eu estou falando sobreposição das eras. Vamos para o último quadro, olha que legal. Veja o quadro comigo agora, olha. Uau, tá vendo? A era vindoura e o futuro, aqui a parousia, o P, tá vendo o P aqui? Antes, sobrepondo esta era, por causa da cruz, a era vindoura invadiu a nossa era. Gente, é incrível. Na verdade, eu não posso nem declarar que foi a partir da cruz, mas existe uma sobreposição da era desde o Antigo Testamento. Né? Quando você vê os poderes de Deus invadindo ali, desde Êxodo 19, quando Deus invade as montanhas e o sobrenatural acontece, a forma como ele tirou o povo do Egito, são manifestações do futuro naquele tempo passado. Mas a cruz, ela tornou possível cada um de nós experimentarmos esse poder na nossa vida também, do interior, de dentro para fora. Uau, gente, isso é incrível demais. Então, para terminar a aula de hoje, nós temos esse quadro aí. Esta era, temos a cruz, a era vindoura sobrepondo esta era. Então o reino não é mais só futuro, o reino é agora. Uau, isso é muito legal, irmãos. Não sei se você está empolgado como eu, mas o reino é agora, o reino é chegado. Jesus trouxe o seu mundo, Jesus trouxe o futuro já começou na sua vida. Né? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. O reino de Deus, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. É esse poder que está lá no futuro, agora já é presente na nossa vida. Nós podemos experimentar os poderes desta era que nos livra de todo espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós estamos agora experimentando a vida de Deus que um dia será, já é agora para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é incrível demais. Amém, amados? Vamos fechar a nossa aula de hoje então com esse quadro aí. Guarda ele, desenha no caderno, tá bom? E na próxima aula, eu creio que a gente já vai fechar esse quadro aqui para a gente dar continuidade ao livro do Apocalipse. Gente, obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro aqui na nossa plataforma. Vai começar o curso interior, já está aí, já está na nossa plataforma para você já começar a acompanhar também. Paternidade e cura. Gente, deixa o comentário, é importante para nós, tá bom? Beijo, tchau, paz do Senhor para todos.